mesmo, ok? Tá? É porque tem algumas pessoas que perguntaram, quem és tu? Né? Mas a Aureli estava dizendo, pastor, meu filho é mesmo? É outro pastor já aqui na igreja? Por isso que eu tenho que deixar a barba crescer, né? É o jeito, Cristina. Entendeu? Bom, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com temor e tremor para pregarmos a palavra do Senhor. E, para tanto, eu gostaria que você pudesse abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler do 22 ao 26. Amém? Todos abriram? Eu vou ler e vocês vão acompanhar. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Deus bendito, e nós suplicamos para que o Teu Santo Espírito fale conosco por meio da Tua santa e bendita palavra. Fale conosco, Deus. Teu Santo Espírito é que vem nos iluminar. Seja com o Teu povo, que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, pela Tua Santa Escritura, aos poucos, sermos, ó Deus, homens e mulheres que possamos enxergar mais claramente as Tuas verdades. E não somente isto, ao enxergarmos, ó Deus, que possamos viver estas verdades. Agora, Deus, a partir desse texto, ajuda-nos a enxergar muitas coisas que, porventura, ainda estamos cegos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é comum no Novo Testamento encontrarmos a cegueira como uma perspectiva análoga de verdades mais profundas. Jesus não só abriu os olhos concretos, reais, palpáveis e tangíveis dos cegos, mas algumas vezes o fez para revelar aspectos mais profundos da alma e do coração. E eu gostaria de repetir isto. É comum, no contexto do Novo Testamento, encontrarmos a cegueira como uma perspectiva análoga de verdades mais profundas. Por exemplo, se nós lembrarmos de João, capítulo 9,
onde Jesus curou um cego de nascença, ali estavam pessoas ao redor de Jesus. E os escribas e os fariseus estavam questionando Jesus. Afinal de contas, quem pecou, ele ou os pais? Porque no mundo judaico, na perspectiva judaica, nos pressupostos judaicos, quando você nascia cego é porque alguém tinha cometido algum pecado. Era questão de causa e efeito. Era o raciocínio de causa e efeito. A lógica de causa e efeito. E aí Jesus vai responder lá em João 9, que nem ele e nem os pais tinham pecado, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus pudesse ser manifesta. Ou seja, a partir da cegueira daquele homem, cegueira de nascença, Jesus traz uma perspectiva análoga de verdades mais profundas. O que Jesus queria ensinar ali é que Deus será glorificado em absolutamente tudo. Deus queria focar a glória de Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que, lido isoladamente, você fica um tanto perdido. Como a Escritura interpreta a própria Escritura, irmãos, então é necessário que possamos entender o que está por detrás disso aqui. Mas antes de nós vermos isso, alguns acontecimentos ligados à cegueira nos falam e nos lembram de que pode morar na realidade humana uma cegueira mais profunda, mais pavorosa, que de repente nos acomete. A pior cegueira é aquela que se define como a impossibilidade de enxergar o cerne, o valor, a referência suprema, a origem e o sentido da existência da vida. E nesse sentido aqui é que Jesus diz que há muita gente absolutamente cega entre nós. E Jesus vai mostrar que os seus discípulos estavam cegos. Eles estavam absolutamente cegos. Irmãos, pessoas que não têm referência de vida, nem de onde vieram, do que fazem e para onde vão. Às vezes nós escatologizamos a perspectiva do que significa estar perdido. Deixa eu explicar isso. Às vezes, escatologizamos a perspectiva do que significa estar perdido e só pensamos naquela realidade de estar condenado. Irmãos, mas não é somente isso. Você pode estar dentro da igreja e estar perdido. Quando eu digo que às vezes escatologizamos, é porque quando nós pensamos em alguém perdido, nós logo pensamos o quê? No porvir, na salvação eterna e na perdição eterna. Mas a Bíblia diz que dentro da igreja nós temos o trigo, como também nós temos o joio. Na igreja, na comunhão dos santos, no ajuntamento do povo de Deus, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esta é uma verdade bíblica, irmãos. É tanto que Jesus combate os fariseus e os escribas de forma veemente durante todo o seu ministério, durante os seus 3 anos e meio de ministério. E nós devemos estar, de fato, preocupados com isso. Devemos estar dizendo, Senhor, que o Senhor esteja nos confrontando, me confrontando, para saber se de fato eu me identifico com essas pessoas que estão absolutamente cegas, irmãos. Eu disse e vou repetir, às vezes
escatologizamos a perspectiva do que significa estar perdido. E só pensamos em perdição no contexto de estar condenado. Mas estar perdido nas Escrituras é estar sem rumo, é não saber aonde ir, é não ter referência, é não ter nenhum caminho, é não ter nenhuma visão de vida, é não conseguir encontrar relevância na sua própria existência. E aí Jesus, ele vai nos mostrar isso a partir desse texto aqui de Marcos 8, de 22 a 26. Como eu disse e reitero, se nós lermos isoladamente, a gente não vai conseguir entender o que está por detrás. Mas se nós lermos o contexto anterior, o contexto posterior e o contexto mais geral das Escrituras, então nós vamos ver por que Jesus ele cura este cego aqui. Inclusive ele cura este cego em duas etapas, meus irmãos, que também tem um significado, meus queridos. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que desde quando o homem caiu, em Gênesis 3,15, Deus prometeu o Messias. É o que nós chamamos de proto-evangelho. A primeira vez que Jesus ele é anunciado nas Escrituras Sagradas, nas categorias de tempo e espaço, é em Gênesis 3,15. E a Bíblia ali me deixa uma claridade de que um determinado dia, em determinado momento da história, Jesus seria ferido no seu calcanhar, mas ele iria pisar o quê? A cabeça da serpente. E isto acontece quando ele vai ao Gólgota, quando ele vai à cruz do Calvário, irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e aí o que vem à minha mente é quando Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús. A Bíblia nos diz que eles não reconheceram Jesus, mas Jesus começa a dizer que o Filho do Homem, que o Messias, fora anunciado nas Escrituras Sagradas pelos profetas, irmãos. E durante toda a Escritura Sagrada, toda, nós encontramos Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não ouvimos a respeito de Jesus somente quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu claramente posso dizer para vocês que João Batista ele é o precursor de Cristo Jesus, assim como o Espírito Santo é o pós-cursor. Mas Jesus ele é anunciado em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse e mais precisamente de Gênesis a Malaquias, dentro do contexto do mundo do Antigo Testamento. A questão é que os judeus, eles esperavam um Messias não semelhante a Cristo Jesus. O menino que nasceria seria colocado em um local humilde. Pelo contrário, eles esperavam um Messias político, eles esperavam um Messias que iria reinar e queria fazer de Israel a potência mundial, que sentaria literalmente num trono. Quando Jesus nasce e se coloca como Messias, então olham para Messias, olham para Jesus e chegam a que conclusão? Este é o homem que de fato agora vai destronar o Império Romano e nós seremos a grande nação mundial. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que o reino de Deus, que o reino de Jesus, ele não pode se limitar nas categorias de tempo e espaço, porque ele é atemporal, meus queridos. Jesus,
ele vai convocar 12 discípulos para andar com ele. E é interessante que estes 12 discípulos serão discipulados por Jesus. E no processo deste discipular, eles vão aprender muitas coisas. E uma das coisas que eles vão aprender é que em muitos momentos eles vão duvidar se de fato aquele que estava caminhando com eles era o Messias. Se nós olharmos para o contexto anterior, irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus alimentou cerca de 4.000 homens. Aqui no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9. Se você olhar para a Bíblia, por favor, no verso 9 diz assim: eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. A Bíblia diz que naquele dia ele deu de comer para 4.000 homens. Ou seja, houve ali uma multiplicação de alimentos para suprir a necessidade física de 4.000 homens, meus queridos. E quem é que estava ali com Jesus? Os seus discípulos. Aqueles homens que estavam caminhando com Cristo Jesus. E aí, as Escrituras Sagradas nos dizem que os fariseus, para variar, estavam mais uma vez tentando pegar Jesus. No verso 11, a Bíblia nos diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Olha aí, um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tomou a embarcar e foi para o outro lado. Mais uma vez aqui Jesus estava sendo testado pelos fariseus. Os fariseus queriam um milagre surpreendente ou um portento celestial que provasse que Jesus era o Messias. Não criam, todavia, que ele pudesse oferecer tal sinal, meus irmãos. Se nós continuarmos a ver este contexto anterior, de Marcos 8, de 22 a 26, nós vamos ver que a partir do verso 14 acontece algo que, no mínimo, nos traz irritação. Pelo menos para mim, me traz uma certa irritação. Mas, no mesmo tempo que me traz irritação com os discípulos, o Espírito Santo me diz assim: se você estivesse lá, você faria o mesmo. Assim como quando nós olhamos para o Antigo Testamento e a gente diz assim: como é que pode? Deus realizou tantos milagres, tantos prodígios, ele abriu o Mar Vermelho, o povo passou, ele protegeu o povo, ele andou com o povo, mas mesmo assim o povo muitas vezes deixava de acreditar, de crer neste Deus que era providencial e que demonstrava este cuidado, este amor na vida do povo de Israel, na vida dos hebreus. Talvez se eu e você estivéssemos passando ali, em pé enxuto, pelo Mar Vermelho, nós estivéssemos, quando chegássemos lá do outro lado, com aquela turma fazendo o bezerro de ouro e talvez adorando este bezerro de ouro. Porque o povo de Deus insiste em ser um povo de dura cerviz. Insiste em ser um povo que não está com o coração aberto para ser pastoreado, meus queridos. E os discípulos, aqui no versículo 14, olhe para a sua Bíblia. Olha o que acontece. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo, senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nós sabemos muito bem que o fermento também é algo análogo ao pecado, meus queridos.
E Jesus diz: vocês estão agindo como os fariseus? Vocês estão pensando como eles? Por quê? Porque os fariseus pediram um sinal. E Jesus disse: eu não lhe darei sinal nenhum. E aí no verso 16, a Bíblia nos diz assim: eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Olha aqui. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quando os cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, eu acho que baixaram a cabeça, né? Constrangidos, e responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Irmãos, é interessante, é que eles estavam andando ali com Jesus, mas eles estavam absolutamente cegos, meus queridos irmãos. Eles estavam caminhando com o Messias, e o Messias olha para eles e diz: não vos lembrais? Não vos lembrais? E aí é a partir deste contexto que então Jesus vai chegar em Betsaida, vai ser trazido a ele um cego, rogando para que possa tocá-lo. Então Jesus vai começar o processo de cura física, mas sobretudo de cura espiritual na vida deste cego e também na vida dos discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, se não observem, Jesus tomando o cego pela mão, olhe para a sua Bíblia, por favor. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Betsaida era um local onde vivia predominantemente judeus. Predominantemente judeus. E a Bíblia nos diz que Jesus então pega ele, leva para uma aldeia, certo? Leva para uma aldeia, que a Bíblia nos diz qual é esta aldeia, qual o nome desta aldeia, e aplica-lhe ali saliva, porque no mundo antigo, havia entre eles, certo? Que a saliva tinha propriedades medicinais. Assim como o óleo, o unguento, também tinha propriedades medicinais. Meus irmãos, quando Tiago diz que reúna os presbíteros e vai orar pelo enfermo e leve o óleo, ele não diz que o óleo é que vai curar o enfermo, mas diz que o quê? A oração da fé é que cura o enfermo, porque ali o óleo, irmãos, é um produto medicinal. Particularmente, eu vejo assim. Eu nunca irei até a sua casa para levar um óleo com os presbíteros e derramar óleo em você, porque na realidade o que salva você é a oração da fé pela graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é interessante, irmãos, é que a Bíblia nos diz que Jesus pergunta: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo sim, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. É interessante, é que a vida aqui deste cego deixou de estar pintada de negro e as coisas foram clareando, meus irmãos. É interessante isso, é um tanto até bizarro, né? Você
alguém lá pegar a saliva, cuspir ou então mexer no lodo da terra, passar nos olhos, como aconteceu com outros cegos lá de João 9, e você enxergar. Bizarro para nós, né? Para nós do mundo ocidental, mas não para o povo do mundo semita, do mundo oriental, do crescente fértil. Interessante é que a vida deste homem começa a ganhar uma nova composição. A existência começou a se definir ao redor dele. Vejo os homens, porque como árvore os vejo, o quê? Andando. Aquela escuridão deu lugar à luz, trazendo coisas reais em torno dele, meus irmãos. E é claro que aqui você pode perguntar assim, pastor, mas por que Jesus cura este cego em duas etapas? E aí é muito fácil lhe responder, meu irmão. E aí nós vamos ver isso no versículo 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo que perfeito. Quando ele diz no verso 24, vejo os homens porque como árvore os vejo andando, o texto me remete que ele não era um cego absoluto, ele não tinha uma cegueira total, porque ele diz que vejo os homens porque como árvore os vejo o quê? Andando. É como se realmente ele tivesse já quase cego e conseguisse ver vultos, porque ele fala aqui destas árvores, mas certamente ele não tinha a visão que eu tenho, que você tem. Mas a partir do momento que Jesus chega à sua vida, ele começa a distinguir de modo perfeito. E nós que estamos aqui esta noite, nós conseguimos distinguir, por exemplo, as cores das nossas roupas, a não ser que haja alguém daltônico aqui esta noite. Se assim não for, eu vejo que Léo está com uma camisa que tem predominantemente a cor amarela. Irmãos, eu vejo que Lucas está com uma camisa de cor verde. Mas mais do que ele ser restabelecido para distinguir de modo perfeito aquilo que estava ao seu redor, Jesus queria levar aquele homem e principalmente os seus discípulos a algumas verdades espirituais mais profundas, meus irmãos. Por quê? Porque os discípulos já possuíam a luz. Os discípulos já eram, por assim dizer, donos da referência absoluta para a vida, porque eles seguiam Jesus. Mas eles ainda não enxergavam com nitidez. Eles confundiam homens com outras coisas, irmãos. Eles tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. Ele tinha visto Jesus dar comida para 5.000 homens, depois para 4.000 homens. Eles já tinham visto Jesus curar um cego de nascença. Eles já tinham visto Jesus realizar ali em Tiro, que era um mundo pagão, que era uma cidade pagã, também curar pessoas ali. E eles estavam ainda desacreditando no Messias. O que ele podia fazer? É tanto, irmãos, que se nós olharmos para o contexto posterior, nós vamos ver, e aí você tem que olhar para a sua escritura, para a sua Bíblia. A partir do 27, ele diz, então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens quem eu sou, ou que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, que dizeis que eu sou? Aí vem Pedro. Pedro, ele responde aqui o que responde em Mateus 16:16. Respondeu-lhe Pedro e lhe disse, tu és o Cristo,
Se nós olharmos lá em Mateus 16:16, a mesma coisa, respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Abra sua Bíblia lá em Mateus, por favor. Mateus 16:16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim para ele, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Olha a iluminação que este homem recebe por parte de Deus, da parte de Deus. Mas esse mesmo homem, Simão Pedro, que diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é o mesmo homem, meus queridos irmãos, que é repreendido por Jesus nos versículos posteriores, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá, porque a Bíblia diz, irmãos, no versículo anterior, o seguinte, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, porque Jesus estava dizendo que iria morrer ali, iria ser crucificado e também iria ser ressuscitado. E aí Pedro diz, não tem compaixão de si mesmo, Senhor. Isto de modo algum vai acontecer. Aí Jesus então repreende Pedro e diz, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Ou seja, Pedro, discípulo de Jesus, um dos homens mais importantes do colegiado apostólico, ele chega a dizer, tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas este mesmo Cristo, esse mesmo Pedro, que anda com Cristo e que fala que ele é o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que é repreendido por Jesus. E este mesmo Pedro aqui em Marcos, ele também é repreendido por Jesus. Porque Pedro está caminhando com ele, mas Pedro não consegue ter toda a claridade que Jesus estava ali ensinando a eles, meus queridos irmãos. Ou seja, os discípulos já possuíam luz, os discípulos andavam com a referência absoluta do universo, eles já seguiam Cristo Jesus, mas eles não enxergavam as coisas com a devida nitidez, meus irmãos. Algumas aplicações para nós. Muitos de nós que aqui estamos esta noite sofremos da síndrome de Betsaida. Muitos de nós enxergamos, temos luz, às vezes até nos jactamos de possuí-la, até somos soberbos em dizer que possuímos. Dizemos que somos salvos pela graça de Deus, mas nossas mentes às vezes andam doentes, meus irmãos. É interessante é que nós não estamos isentos de questões, de perguntas e conflitos. E graças a Deus por isso, irmãos, é que pela graça do Senhor, Ele a cada dia nos comunica esta graça e nos dá misericórdia para mostrar para nós que Cristo Jesus é o único sentido absoluto das nossas vidas.
Mas diante desta verdade que eu disse, que Cristo é o único sentido absoluto para as nossas vidas, das nossas vidas, muitas vezes nós sofremos dessa síndrome aqui de Betsaida. Nós não conseguimos enxergar as coisas com a devida claridade, meus irmãos. Será que nós estamos preparados para, de fato, enxergarmos, por exemplo, quem somos? Será que nós estamos como este homem aqui, que ele não estava conseguindo enxergar as coisas de forma nítida? A Bíblia diz que trouxeram um cego para Cristo Jesus. Será que você que professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você diz, não, eu sou um filho de Deus, mas você já parou para orar e dizer assim, Senhor, há alguma coisa em mim que eu ainda não consegui enxergar na minha caminhada cristã? Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que assim como aqueles discípulos estavam num processo de enxergar as coisas como elas são e de ver que de fato Jesus, ele é o Messias. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas depois Pedro pisa na bola. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, tu és o meu Senhor, mas também algumas vezes pisamos na bola com este que dizemos que é o Senhor absoluto das nossas vidas. Será que estamos preparados para enxergarmos no sentido mais profundo e amplo o nosso ser? Você tem condição de fazer uma revisão de vida, de olhar para si mesmo e de se perguntar se algumas coisas que você defende de maneira mas tão dura, não passam de enfermidades da sua alma, do seu coração, meus queridos? Será que temos coragem de nos questionar sobre algumas daquelas atitudes tão engessadas, tão estratificadas, as quais nós já congelamos e nós não queremos descongelar de jeito nenhum? Será que, vivendo aqui na reunião dos santos, na comunidade da Igreja Presbiteriana de Vinhais, você já congelou a imagem de algumas pessoas de tal maneira que você não tem nenhuma disposição no seu coração de se aproximar mais dessas pessoas? A Bíblia nos diz, irmãos, que este homem não conseguiu ver tudo aquilo que ele gostaria da primeira vez, mas Jesus chegou até ele e na segunda etapa ele ficou totalmente reestabelecido. E eu e você, pelo processo da metanoia, do arrependimento, nós temos que ter coragem para olhar para nós mesmos, de enxergarmos quem somos, meus queridos, para podermos caminhar, para podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, meus irmãos. Será que você tem coragem de fazer esta leitura? Será que você está tendo tempo de vasculhar quem você é? Você diz, Senhor, eu já recebi a luz. Senhor, eu sou um filho teu. Mas tem muitas coisas na minha vida e na sua vida que precisa realmente ser pulverizado, precisa ser saneado, precisa, na realidade, fazer com que a luz de Cristo Jesus nos ilumine totalmente para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, interessante é que certamente você faz algumas leituras,
Como você vê a sua esposa? Como você vê seu esposo? Como você vê seu filho? Como você vê seu pai? Qual é a relação que você tem com as pessoas no dia a dia? Qual é a relação que você tem com, por exemplo, com o dinheiro? Qual é a relação que você tem com os seus pecados cometidos no dia a dia? Qual é a relação que você tem no reino de Deus? Qual é a relação que você tem na agência do reino de Deus chamada Igreja Presbiteriana de Vinhais? Qual é a relação? Você está aberto para rever tudo isso, para enxergar claramente? Ou você ainda continuará como os discípulos de Jesus, brigando entre si, se pegando entre si, tendo conflitos entre si, sendo repreendidos pelo Jesus, porque eles já tinham visto vários prodígios e milagres de Cristo Jesus, e eu já disse aqui na igreja que os milagres, os prodígios praticados por Jesus era para legitimar a sua condição de Messias. E parece que eles não acreditavam, parece que eles queriam um novo sinal. Irmãos, nós precisamos estar abertos para que haja uma revisão da nossa conduta, do nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. Meus queridos, nós precisamos ter coração aprendiz. Nós precisamos, se assim necessário for, ser repreendido por Cristo Jesus, por meio da santa e bendita palavra do Senhor. Nós precisamos nos arrepender quando chegamos até o Senhor e dizemos: Tu és o Cristo, mas depois a gente pisa na bola e somos repreendidos, somos reprovados por este Cristo. Não reprovados no sentido de que nós vamos perder a salvação, não é isso. Mas em relação à nossa atitude diante de Deus no nosso dia a dia, porque eu acredito piamente que se você é nascido de Deus, você será incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu gosto de ouvir MPB. E um dos cantores que eu gosto de ouvir é o Gonzaguinha. Ele tem uma música que tem uma parte que diz assim: a atitude de recomeçar é todo dia e toda hora, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Quando eu olho para essa música, eu olho a graça comum de Deus. Eu olho um homem que já morreu, né, há muito tempo, um homem que certamente não cria em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas pela graça comum ele escreve: a atitude de recomeçar é todo dia e toda hora, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Nós que temos a graça especial de Deus, nós que fomos alcançados, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós que recebemos a luz, irmãos, fomos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Muitas vezes nós nos negamos a vasculhar todo dia a nossa vida, de olhar profundamente para nós mesmos até o dedão do pé. Irmãos, nós precisamos estar abertos, irmãos, para rever, para fazer uma revisão dos nossos valores
das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, para a glória do nosso Deus, meus queridos. Ninguém vê a vida com clareza, irmãos. Ninguém vê a vida com clareza, somente os presunçosos. Ninguém vê a vida com clareza, somente os presunçosos. Mas em Cristo, e é nele que nós devemos nos gloriar, tenha certeza que Ele vai nos dar condição de enxergar muitas coisas em nós mesmos, meus irmãos. Antes de querer que as pessoas mudem e se transformem, ore ao Senhor para que esta mudança comece em você mesmo. Amém? Eu gostaria aqui de levantar alguns cuidados, além das aplicações que eu já fiz. Primeiro, cuidado para não pensar que você já enxerga tudo. Devemos ser capazes de questionamentos diários a nós mesmos. Cuidado, cuidado. Cuidado para você não pensar que você está com a verdade em relação a alguma questão. Cuidado com aquelas convicções que tiram de você a capacidade de você fazer perguntas a si mesmo. Cuidado com aquela fé que arranca de você o poder de todo dia de auto-examinar o seu coração. O seu coração que é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é que conhece de fato o meu coração e o seu coração na sua totalidade? É o nosso Senhor. Irmãos, precisamos ser pessoas que todo dia tentem ver se estão enxergando a vida com os olhos e a mente de Cristo. Precisamos enxergar a vida com os olhos e com a mente de Cristo. E quem vai fazer isto na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo de Deus, nos falando pela santa palavra do Senhor. Somos discípulos de Jesus. Você que está aqui esta noite, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de desafiar você, a você ir para a sua casa e perguntar a Deus, orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que eu estou precisando enxergar? Eu sou servo, eu sou serva, eu digo que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu frequento uma igreja, eu como do pão e bebo do cálice. Inclusive, eu exerço algum cargo na igreja, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me mostre aquilo que eu não estou conseguindo ver. Porque no desenvolvimento da nossa salvação, que é a santificação, tenha certeza que o nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vai fazer com que possamos enxergar a nossa vida e a nós mesmos e a realidade que nós estamos inseridos. Ele vai fazer com que, assim como Ele fez com esse cego que o curou em 2 etapas, Deus está nos curando em várias etapas, até podermos chegar no dia em que nós vamos abrir a boca e dizer: eu combati um bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Não pare de tentar e de querer enxergar. Não pense que você já enxerga tudo. Não enxerga. E mesmo como discípulos, meus irmãos, mesmo como discípulos, se estes discípulos viram as multiplicações que eles viram e eles estavam confusos, eu quero dizer para você que o que nos salva, o que não nos deixa em maior confusão, é porque o Espírito Santo habita na igreja.
e nós não estamos órfãos. Amém. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. E não se esqueça, irmãos, a cegueira deste homem aqui de Betsaida era uma cegueira com uma perspectiva análoga de verdades mais profundas, e que possamos aprender isso. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vou pedir para que o nosso irmão, presbítero Fernando, nos eleve a Deus em uma oração. Pode orar, irmão? E depois nós vamos impetrar a bênção. Diariamente, Senhor, falhamos contigo todos os dias, nascemos em pecado, Senhor, e ainda o praticamos mesmo depois de já termos sido vivificados por Ti, mesmo depois de já termos Espírito Santo, e ainda, Senhor, enxergamos muito mal, ainda não conseguimos enxergar da maneira que Tu, Senhor, está preparando para nós no dia que fomos glorificados, no dia que estivermos face a face contigo. Não enxergamos mais pelo espelho, Pai, Senhor, mas a Ti diretamente. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu, com a Tua graça, Senhor, com a misericórdia, nos abençoa diariamente. Amém. E nos dá, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia, Senhor, ela é grande, Senhor, ela se renova cada manhã. E haja através de homens falhos como nós. É verdade. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, obrigado por ter mandado Teu Filho, Jesus, morrer na cruz do nosso lugar. Obrigado porque nos deixou esses ensinamentos para que a gente pudesse chegar até Ti e através da Tua palavra, Pai, te conhecer. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque fala nos nossos corações. Nos dá o Espírito Santo para que a gente possa estar presente com o Senhor. Senhor, aplica a Tua palavra para os corações. Nos abençoa nessa semana. Em nome de Jesus. Receber a bênção.